Muito bem, meus queridos, vamos à lição número 9, falando sobre a quarta-feira, falando sobre a bênção da família. Tratando sobre Jacó. Jacó teve duas mulheres, Lia e Raquel. Ele amava Raquel, foi a mulher com quem ele primeiro teve assim um contato, foi a mulher por quem ele se apaixonou, foi enganado pelo sogro e, segundo o costume do lugar, a mais velha tinha que casar primeiro, nunca mais nova. E ele recebeu então um presente de grego no dia do casamento, na noite de núpcias. Então, ao invés de ter Raquel, recebeu Lia de presente. E teve que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel como sua esposa. Depois, ele teve muitas situações inadequadas, porque o sogro, Labão, mudou o salário dele 10 vezes. O que compensou foi justamente a questão de ter filhos, a alegria de ter filhos. Mas, no meio dessa situação, a família de Jacó se tornou uma família disfuncional, porque as mulheres brigavam por ele. Sabe que existem casamentos em que existem muita situação de ciúmes. Isso acaba com o casamento. Uma mulher que tinha tanto ciúme do marido colocou a aliança na mão direita. O marido estava assistindo televisão, olhou chateado e disse: escuta, você está com a aliança na mão errada? Por quê? Ela olhou para ele e disse: porque eu estou casada com o homem errado. Simplesmente por causa disso. O homem tomou um susto. Então, esses casais, esses casamentos que têm essas brigas disfuncionais, elas acabam, então, assim, trazendo transtorno para a família. A família de Jacó era disfuncional, porque as mulheres brigavam por uma questão, uma competição de ter filhos. No tempo de Jacó, ter filhos era uma bênção. E as duas mulheres brigavam por causa disso, porque uma queria ter mais filhos do que a outra. E por isso a situação se complicou. Raquel amava Jacó perdidamente. Lia também amava, só que Jacó tinha assim uma preferência muito grande por Raquel. Uma mulher estava querendo chamar a atenção do marido com respeito ao carinho e disse para ele: sabe de uma coisa? Que eu percebi que o marido da vizinha, todo dia quando ele chega, ele traz flores para ela e então os dois se abraçam e se beijam apaixonadamente. Por que você não faz o mesmo? O homem olhou e disse: mas mulher, você é doida? Eu nem conheço a mulher direito. Ela deu um tapa na orelha dele e disse: você é safado demais. Eu não estou falando dela, estou falando de mim. Ele não disse: para fazer isso com você, vai ser preciso eu ter muita coragem. Ela disse: eu vou te dar outro peteleco, hein? Então, essas situações mostram como os casais hoje têm dificuldades de relacionamento. Muito bem, Jacó e Raquel e Lia. 3 pessoas que estavam ali numa briga grandiosa dos sentimentos e disputando a questão, o pódio de quem tinha mais filhos. Pergunta de número 4 diz assim: como Deus mostrou a bondade dele para com Lia e como essa história mostrou milagres. Olha o texto de Gênesis 29:31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou-o de Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz outro filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o nome deste de Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: agora, desta vez, meu marido me amará, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o nome dele de Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou o nome dele de Judá, e cessou de dar à luz. Agora Gênesis 30, verso 1 a 22, diz o seguinte: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. E Jacó ficou irado contra Raquel e disse: você acha que eu estou no lugar de Deus, que te impediu de ter fruto o teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila. Se Deus me impediu de ter filhos, você vai coabitar com ela, para que ela me dê à luz filhos sobre os meus joelhos, e assim eu receba filhos através dela. Assim Raquel deu sua serva Bila para como mulher a Jacó, e ele a possuiu.
e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou o nome dele de Dan. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse, já é pouco teres tomado o meu marido, queres também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, se você me der as mandrágoras, eu deixarei você dormir com Jacó esta noite. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, correu Lia ao seu encontro e disse, você vai possuir, vai dormir comigo essa noite, porque eu troquei você pelas mandrágoras, eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E então ouviu Deus a Lia e ela concebeu e deu à luz um quinto filho. E Lia concebeu e deu à luz a Jacó um sexto filho. E depois teve uma filha que chamou Diná. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. Então, para a pergunta, como Deus mostrou sua bondade a Lia e como essa história mostrou milagres? Resposta, Deus deu a Lia filhos, tornando-a fértil, porque era menos amada do que Raquel. No final, Deus ajudou Raquel e ela ficou grávida, e assim, acontecimentos ruins se tornaram em bênçãos para a família de Jacó. Mas havia uma intriga, uma briga, um atrito muito grande entre essas duas mulheres. E, logicamente, que os filhos estavam recebendo o impacto dessa vida ciumenta dessas duas mulheres. Tanto é verdade que depois vamos ver em outras lições que os filhos tinham inveja do último filho de Raquel. Raquel deu à luz a um filho, chamou o nome desse filho de José. E então José foi odiado pelos irmãos, fruto daquilo que eles viam entre as mães e o pai Jacó. O interessante nessa história das duas mulheres é que os seus filhos tiveram nomes com significado de louvor a Deus. O milagre para Raquel veio quando Lia não conseguia mais dar filhos, Jacó. Então Deus permitiu Raquel engravidar. 7 anos depois de casada, Raquel engravidou e deu à luz a um menino que chamou José, cujo nome, José, quer dizer, Deus tirou o meu vexame. E como um milagre divino, Deus ainda deu a Raquel um segundo filho que chamou Benjamim. Mesmo assim, em meio a toda essa guerra de sentimentos e emoções, Deus direcionou tudo para abençoar essa família, que seria a semente do povo escolhido da nação que seria dirigida por Deus. Interessante que, a Sara era estéril, esposa de Abraão. Rebeca era estéril, esposa de Isaac. Raquel era estéril, esposa de Jacó. Jacó teve como dar filhos a uma mulher estéril, usou a serva, como a Sara usou a sua serva Agar. Então a história se repete com esses patriarcas. Logicamente que Deus usou todas essas disfunções dessa família para abençoar essa família, que seria depois a base para o povo de Deus. 12 tribos seriam formadas a partir dos 12 filhos que Jacó estava gerando. A família de Jacó passou por muitos obstáculos familiares, mas esses obstáculos eram contornados pelo amor e pela direção divina. Jacó tinha uma predileção especial por Raquel, mas Lia, ela, com a bênção da fecundidade, ela foi conquistando o coração de Jacó. No final, Jacó sempre pendia mais para o lado de Raquel, tanto que ele amou, o filho que ele mais amou foi José. O primeiro filho que Raquel deu para Jacó foi José, e então Jacó tratava esse filho com especial preferência. É perigoso quando numa família existe preferência por um dos filhos. Isso vai ser uma história, vamos tratar depois em outra lição. Mas Deus nos abençoe, possamos entender que o relacionamento, o casamento é algo abençoado por Deus, é uma instituição abençoada por Deus. Os pais precisam ser muito inteligentes para que não passem para os filhos o estremecimento daquilo que eles possuem, daquilo que eles são. Então, isso nos leva então a termos muito cuidado
com aquilo que falamos, com a forma como nós então nos tratamos diante dos filhos, para que eles possam então sentir-se bem, sentir-se seguros e sentir-se amados pelos pais que têm segurança no amor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa lição. Vimos que uma família disfuncional, o Senhor utilizou todos os meios que eles assim erraram para ajustar essa família e torná-los uma bênção para a futura geração, que seria o povo escolhido. Que o Senhor nos abençoe também a termos hoje casamentos assim sólidos, com bons relacionamentos, que o Senhor nos ajude a termos espírito de perdão, de aceitação e de bom relacionamento, e principalmente de amor. Agradecemos em nome de Jesus, amém. Fique com Deus. Tenha uma quarta-feira abençoada. Já estamos no meio da semana. Corre rápido, né? Quase no final do mês de maio. Outra vez. Deus abençoe. E olha, já estamos na lição número 9. Como o tempo está correndo. Deus abençoe você. Que haja uma bênção para o seu coração. Obrigado pela atenção. Divulgue o nosso trabalho aqui no Facebook e no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, ponha lá o seu joinha. Nós estamos crescendo. Já estamos mais de 1000 inscritos. Isso é uma bênção. Agradeço a você. Deus abençoe você. Amém.